Em uma cidade pequena e isolada no interior do Rio Grande do Sul, uma lenda macabra assombrava os habitantes há décadas. Os mais velhos falavam sobre uma criatura, um lobo de olhos vermelhos que andava como homem e que costumava surgir das profundezas da mata nas noites de lua cheia para caçar os descuidados. Pessoas que voltavam para suas casas após passarem o dia trabalhando na roça diziam ouvir frequentemente uivos vindos das profundezas da mata, o que as levava a acelerar o passo e sair das estradas de barro escuras em direção ao povoado o mais rápido possível. Por muitos anos, os acontecimentos estranhos e desaparecimentos diminuíram na região, mas parece que agora voltaram a acontecer. Tudo começou em uma noite fria de lua cheia particularmente brilhante, quando os moradores daquele povoado estavam ocupados em suas rotinas noturnas. A lua banhava a cidade com sua luz prateada, iluminando cada rua e beco. As crianças brincavam na rua e os adultos conversavam na única praça da cidade. Tudo parecia normal, porém, à medida em que a meia-noite se aproximava, uma escuridão inquietante envolveu o local e o frio, que já era grande, começou a causar calafrios como nunca antes nas pessoas. Seguindo a rua principal da cidade se encontrava uma das casas mais afastadas do povoado, onde vivia uma família de agricultores, os Ferreira. Eles eram conhecidos na cidade por serem pessoas extremamente religiosas e supersticiosas, o que os fazia temer as noites de lua cheia. Nessas noites, os Ferreira não iam até a vila, pois passavam o dia tomando precauções e se preparando para o que poderia vir a acontecer quando a noite chegasse. Ao ouvir os barulhos da mata próxima à sua casa, eles trancavam portas e janelas, escondiam-se sob os lençóis e recitavam orações antigas. No entanto, naquela noite, todos os cuidados e a proteção dos Ferreira foram inúteis. Um uivo estridente ecoou pela cidade, fazendo o coração dos habitantes gelarem, e aqueles que moravam no final da rua principal foram capazes de ouvir os gritos dos membros da família Ferreira ressoando pela noite, enquanto eram tomados por um terror indescritível. Temendo o pior, os habitantes que ouviram o terror vindo da casa distante começaram a acordar os vizinhos a gritos, reunindo o vilarejo inteiro para marchar em direção à casa dos Ferreira. A travessia pela escuridão da estrada de barro, que era iluminada apenas pelos lampiões que alguns carregavam, só era menos assustadora quando o frio implacável fazia a multidão esquecer do escuro. Quando chegaram na residência dos Ferreira, encontraram os cachorros que protegiam o sítio mutilados no pé da escada que ficava logo à frente da varanda. A porta da casa estava destruída por marcas que pareciam garras e a casa revirada. Vestígios de sangue e carne rasgada estavam espalhados por toda a casa. Não restava sinal da família, exceto pelas roupas destroçadas e manchadas de sangue. Um ser humano jamais seria capaz de fazer tudo aquilo. Sem reação, as pessoas se olhavam incrédulas e com os corpos paralisados com tudo que estavam vendo, até que um dos mais velhos da incursão deu um passo à frente de todos e disse: "O lobisomem os encontrou e provavelmente nunca mais veremos nenhum deles." O terror dominou a cidade inteira e os rumores do ataque do lobisomem logo se espalharam. Alguns acreditavam que a criatura era um forasteiro amaldiçoado que havia chegado à cidade, enquanto outros argumentavam que ele era uma maldição ancestral da própria vila. As noites de lua cheia seguintes foram repletas de medo e paranoia. Os habitantes da cidade passaram a se trancar em suas casas, mantendo velas acesas e crucifixos nas portas. Até mesmo em noites normais, as patrulhas noturnas se multiplicaram com o objetivo de encontrar vestígios que pudessem levar à caça da criatura, mas o lobisomem era astuto e esquivo, sempre um passo à frente. O silêncio das noites continuava sendo preenchido por uivos distantes, e pessoas de outras cidades começaram a vir até a vila para entender o que havia acontecido. Caçadores renomados chegavam aos montes na expectativa de conseguir encontrar a besta. Mas todos os esforços pareciam em vão, pois nenhum indício era encontrado. Apesar do medo constante, há dias nada de estranho acontecia na cidade, até que o padre da pequena igreja local começou a conduzir cerimônias exorcistas, esperando expulsar o mal que assolava a vila. No entanto, as cerimônias pareciam apenas inflamar a fúria do lobisomem.
Nas madrugadas após as cerimônias, ele atacava os habitantes mais próximos da igreja, como se estivesse se vingando das tentativas de exorcismo. Armados com rifles e tochas, a população começou a vasculhar a mata densa que cercava o vilarejo, mas o lobisomem sempre escapava ileso, deixando um rastro de mortes em seu caminho. Aos poucos, a vida na pequena cidade tornou-se insustentável. Os habitantes fugiram em busca de refúgio em cidades maiores, deixando para trás uma vila esquecida nas sombras do terror das noites de lua cheia. O vilarejo se transformou em uma cidade fantasma, no qual quem visitasse só encontraria a implacável solidão de ver um lugar que outrora cheio de vida, agora era repleto de casas vazias e ruas desertas, com exceção da presença sinistra do lobisomem que continuava a caçar. A história da pequena cidade do sul e de seu lobisomem perdurou por anos, alimentando o folclore local e servindo como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder nos lugares mais improváveis. As vidas que foram perdidas, como por exemplo a família Ferreira, jamais seriam esquecidas por quem vivenciou os acontecimentos da época. Desde então, a lenda da cidade amaldiçoada e de seu habitante mais temido, o lobisomem, continua ecoando nos sussurros das histórias de terror, enquanto a cidade permanece cercada pela escuridão eterna.